Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais essa aula de dicas. E esse instrumento aqui, todos já sabem como operar. Alguma dúvida sobre eles? Bora aprender e destrinchar um pouquinho sobre esse instrumento aqui tão utilizado entre os profissionais que mexem com refrigeração. Isso aqui apresento para vocês aí. Para quem não sabe, esse aqui é o manifold, o manômetro, conjunto manifold para análise do sistema frigorífico. Seja ele uma geladeira, um freezer de pequeno porte, até de grandes porte também, você utiliza isso aqui. Esse aqui é o modelo corpo de alumínio e analógico. Tem os mais modernos aí, né, que é os manômetros digitais, os manifolds digitais, mas que fazem a mesma função, ok? Vamos aprender esse aqui, porque os digitais, você realmente precisa saber também, mas esse aqui você precisa interpretar, que ele é cheio de escalas. Então bora lá para essa aula? Vamos lá. Olá, meus nobres, dando aqui a continuidade sobre a aula de manifold, né? Vamos destrinchar esse instrumento tão utilizado entre os profissionais aí de refrigeração e ar-condicionado, ok? Então, sem enrolas, vamos para o que mais interessa, né? Então, muitos aí, de uma maneira errônea, chamam isso aqui de relógio. Pessoal, não é um relógio, tá bom? Ele não dá hora. Isso aqui é um manifold. Manifold é um conjunto de manômetros para pressão, né? E para refrigeração, temos dois indicadores, né? Que é essa parte azul e a parte vermelha. O que significa? Essas cores, elas têm um propósito, tá bom? O azul significa baixa pressão, que no sistema de refrigeração tem a parte de baixa pressão. E o vermelho indica alto, né? Vermelho sempre é um sinal de alerta, tal, alto. Então essa parte aqui voltada, que tem o registro, no caso desse manômetro aqui, o registro vermelho, é a parte de alta pressão. Enfim, então nós temos dois manômetros, né? Não vamos chamar de relógio, vamos chamar de manômetros. Um voltado para baixa pressão e outro para alta pressão, ok? E aqui no fundo, ó, vocês podem ver que tem um livro de química, que eu gosto sempre de lembrar que a refrigeração, ela é um processo termoquímico, que ela mexe com temperatura e pressão, e é um processo também termomecânico, envolve a mecânica e a temperatura, ok? Então, em livros de física, no caso esse livro aqui, ó, A Química na Abordagem Cotidiana, tem um capítulo que fala sobre processos frigoríficos, processos de refrigeração. E é matéria, a minha filha está numa escola técnica de química e ela vai usar esse volume aqui. E ela vai aprender, em um certo momento ela vai ter que aprender sobre os gases, né? Então, lembrando que na refrigeração utiliza os freons, não freões, né? Freon, os gases que vai fazer a troca de calor. Então, acontece a química dele, de acordo com a temperatura, ele muda de estado conforme a pressão e a temperatura, ok? Isso é só para lembrar. Então vamos lá para o manômetro, né? Nós temos várias escalas nesse manômetro aqui, o que significa cada uma delas, né? Não sei se aí no vídeo vai dar para enxergar, mas tem uma escala que é de pressão, que é essa de fora aqui, ó. Ela mede em PSI, em bar, são duas unidades de pressão. Para que tem essas duas unidades, né? Tem países que utilizam o bar. Nós também utilizamos bastante a unidade bar, sendo que bar, não bar de boteco, tá pessoal? É bar da unidade de pressão aí. O bar, ele é uma unidade mais alta, né? É para a pressão mais alta. Então, a escala bar, a escala deles é um pouco mais alta. E o PSI, como é menor, né? E é mais utilizado na parte de refrigeração. É bem comum a gente usar PSI para refrigeração doméstica, refrigeração comercial. Entre os técnicos aí, vamos falar muito sobre o PSI. É uma escala bem conhecida. O bar não é muito utilizado, mas tem equipamentos importados aí que os manômetros que já vem instalado neles acabam sendo em bar. Ok? Então, vamos lá. Então, rapidamente aqui, recapitulando, né? Essa escala preta aqui, ó, uma parte é o PSI e a outra parte é o bar. Ambas faz a leitura de pressão, né? Então, nós seguimos aqui, ó, por exemplo, aqui seria 50 PSI, 50 PSI, 100 PSI, 150 PSI e assim por diante, ó, até 350 PSI. E nisso acompanha a unidade bar. Pode ver, ó, que 50 PSI é um pouco mais do que 1, alguma coisa bar, tá vendo aqui, ó? Não estou enxergando direito, mas é 1, alguma coisa. Você percebe que o bar é bem mais baixo, né? Assim, a unidade. Por quê? Que o sistema de refrigeração costuma ser pressões menores, né? Então por isso que utiliza o PSI para refrigeração. E vamos lá, aí tem essa tarja azul aqui, ó. A tarjinha azul, ela corresponde à temperatura.
em função de cada pressão, né? Então, nós temos aqui, e vale lembrar também, ó, que são faixas de temperatura, ela muda de acordo com o gás refrigerante instalado naquele equipamento, tá bom? Esse manômetro, por exemplo, ele é voltado, essas escalas aqui, elas são voltadas para o R410A, o 404A, o R22, que não é tão muito utilizado, né, em equipamentos antigos aí, e o R134, né? Na verdade, dá para você interpretar qualquer tipo de gás refrigerante, mas para isso você precisa conhecer a tabelinha de evaporação do gás, né? Você precisa estar conhecendo isso aí. Mas enfim, aqui você vai, de acordo com a pressão, para cada pressão existe uma temperatura naquela pressão do gás refrigerante, o qual você está utilizando. Tá bom? Vamos supor que você está com uma pressão aí de 100 PSI. 100 PSI para o gás. Vamos ver se dá para interpretar aqui, tá bom? Para o gás, tá vendo? 410, que é essa escala azul de fora aqui, ó. 410. Então, o 410 a 100 PSI, esse gás está evaporando mais ou menos aí a 0 grau, tá vendo ali, ó? Já é diferente para o gás 404A. A 100 PSI, ele vai evaporar a 10 graus, tá vendo aqui, ó? Um é 0 e o outro é 10. Vamos ver para o R22. R22 a 100 PSI, vamos ver onde está o R22. É essa última escala também aqui, ó. A escalinha preta aqui, tá vendo? Essa escalinha preta. Então, a 100 PSI, você desce direitinho, ele vai estar evaporando a, deixa eu interpretar aqui, a uns 40 graus, tá vendo como muda? Por isso que o R22 antigamente, né, o pessoal costumava, vamos colocar 60 PSI e vai funcionar, né? Que a 60 PSI, ele vem pro 0, tá vendo que muda? Então, para isso servem essas escalas, pessoal. Às vezes no campo, né, devido às iluminações que são fracas, a gente passa despercebido isso aqui. Aí na prática, né, você acaba adquirindo aquelas expertise, né? Não, esse sistema aqui ele vai 150 na baixa, então você acaba tendo essas práticas aí. Mas é bom relembrar que o instrumento, ele nos mostra as características e como que o gás está se comportando naquele momento. Beleza? Então, esse é um manômetro de baixa. Semelhantemente, o de alta, sendo que com uma escala um pouco maior, né? Como propriamente dito, o manômetro de alta ele vai ler a parte de alta do equipamento. Tudo bem? Então, ele faz a mesma função, né? Mede as pressões em PSI, em bar, e a tarjinha vermelha aqui é a temperatura de cada freon. Aí você tem que buscar qual que é o gás que está sendo utilizado. Ok? Então, essa é a parte de leitura do seu manômetro. Pode mudar de fabricante. Esse aqui é um manômetro analógico, corpo de alumínio, tá vendo? Ele é um pouquinho mais robusto do que tem uns que é mais fininho aqui, né? Mas funciona da mesma forma. E a interpretação aqui pode mudar um pouquinho. Não a interpretação tem que ser a mesma. Mas eu falo esse gráfico pode ser um pouquinho diferente, mas a interpretação dá para fazer do mesmo jeito. Então esse aqui é um manômetro do fabricante Galant, né? Ele vem revestido aqui, ó. É um manômetro bom, tá? Comprei ele recentemente. É muito utilizado aí. Gostei dele, que ele é robusto, né? E tem os manômetros também digitais. Os digitais, você precisa saber desse conceito, que o digital ele vai dar já o número pronto lá para você, né? E se você não souber desse conceito, ele vai dar um número lá, o profissional não vai saber o que significa, né? Então, tá aí. Agora, como eu tinha falado para vocês, ó, aí existe as mangueirinhas do manômetro, você conecta aqui a parte de alta. A mangueira de alta ela vai vir na cor vermelha também, para representar que é a parte de alta. Tem uma mangueira amarela, que a gente chama de mangueira de processo, né? Isso aqui, essa parte do meio aqui do manifold, ele é de processo. É com ele que você vai fazer o vácuo, que vai injetar a carga de gás, é por ele. E essa é a parte de baixo, né? Que é indicado, que é utilizado uma mangueirinha azul. Mangueirinha azul. Esses são os registros de manobra, né? Esse aqui do meio é o visor de líquido. Na hora da carga líquida, você vai perceber que o líquido vai estar passando aqui, né? E como é que funciona esse corpo aqui? Rapidamente falando, tá bom? Que a aula já está em 13 minutos aí. Você abre aqui, você vai estar dando passagem daqui para cá, e aqui não. Com eles todos fechados, no caso aqui, você engata a mangueira, você vai estar lendo a pressão do sistema. Você abriu, você vai estar dando passagem para esse aqui. Abriu esse, está dando passagem daqui para cá, né? Então, somente leitura, você não pode estar com esses registros abertos aqui, ok?
Então é isso, pessoal, para a aula não ficar muito longa aí. Espero que tenha gostado aí da dica do manômetro. Vamos estudar mais modelos aí mais para frente, mas é preciso treinar, né? Às vezes a gente fica com aquele vício que, eu já fiz, eu já sei, mas a gente às vezes esquece da parte técnica, né, que é importante para a gente fazer um bom diagnóstico aí do nosso equipamento, ok? Espero que tenha gostado e até a próxima aula.